Olá, pessoal! Nesta videoaula, nós vamos falar da integração por partes para a integral definida. Então, o que seria a integração por partes para a integral definida? Então, neste caso, nós vamos considerar duas funções, f e g, definidas no intervalo fechado AB em R, funções que possuem derivadas contínuas no intervalo fechado AB. Então, pela regra do produto, a gente tem que f vezes g, derivada desse produto, é f' vezes g mais f vezes g'. Reescrevendo, ou seja, isolando f vezes g', nós temos essa expressão para este produto de f com g'. Agora, nós vamos integrar ambos os lados da igualdade para x no intervalo de a até b. Então, nós vamos ter essa expressão. Como nós conhecemos a primitiva de fg derivada, nós vamos ter que a integral de a até b de f de x, g' de x dx é f vezes g, avaliado de a até b, menos a integral de a até b de f' de x, g de x, dx. E essa aqui, então, vai representar a fórmula de integração por partes para integrais definidas. Vamos ver como funciona a utilização dessa fórmula em exemplos. No primeiro exemplo, nós queremos calcular a integral de 0 até 1 de arcosseno de x dx. Então, novamente, aqui eu apresento a forma de integração por partes, na forma mais resumida. Agora, para integrais definidas, então eu tenho que escolher o u e o dv para poder aplicar essa fórmula de integração por partes. Nós vamos escolher o u como sendo arcosseno de x e dv sendo dx. Como u sendo arcosseno de x, du vai ser 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x quadrado dx. E v vai ser igual a x. Substituindo na forma de integração por partes, nós vamos ter que isso vai ser uv, ou seja, arcosseno de x vezes x, avaliado de 0 até 1, menos a integral de 0 até 1 vezes de v, que no caso é x, vezes du. Du é 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x quadrado dx. Ou seja, isso vai ficar x sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Agora, nós precisamos calcular esta integral. Para calcular esta integral, nós vamos usar o método da substituição, usando u igual a 1 menos x ao quadrado. Derivando, nós vamos ter que du é igual a menos 2x dx. Ou seja, menos du sobre 2 é x dx. Desta forma, a integral de x sobre raiz quadrada de 1 menos x quadrado dx é menos meio integral de du sobre raiz quadrada de u. Neste caso, esta integral vai ser menos raiz quadrada de u, onde u é 1 menos x ao quadrado. Substituindo esta integral na expressão aqui ao lado, nós vamos ter, então, de que a integral de 0 até 1 do arcosseno de x dx é x arcosseno de x, avaliado em 0, 1, mais a raiz quadrada de 1 menos x quadrado, avaliada também de 0 até 1. Ou seja, então, vai ser x arcosseno de x avaliado em 1, menos x arcosseno de x avaliado em 0, mais raiz quadrada de 1 menos x quadrado avaliado em 1, menos raiz quadrada de 1 menos x quadrado avaliado em 0. Fazendo as continhas, nós obtemos então que essa integral definida do arcosseno de x dx é π sobre 2 menos 1. Importante notar que a integral indefinida do arcosseno de x dx, ou seja, se nós olharmos para a integração por partes antes de aplicar os limites de integração, nós vamos ter que essa integral é x arcosseno de x mais raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado mais c. Então, para calcular a integral definida, nós também podemos
calcular a integral indefinida, ou seja, obter esta expressão, e avaliar esta expressão no limite superior e avaliar essa expressão no limite inferior e depois efetuar a subtração entre os resultados. No segundo exemplo, eu quero calcular a integral no intervalo de 0 até π de seno ao cubo de x dx. Então, vamos começar escolhendo quem vai ser u e quem vai ser dv na fórmula de integração por partes. Neste caso, eu vou reescrever o seno ao cubo como sendo seno ao quadrado de x vezes seno de x. Com isto, eu vou escolher então o meu u na forma de integração por partes como sendo seno ao quadrado de x e o dv sendo seno de x dx. Tendo u, quem vai ser du? Vai ser 2 seno de x cosseno de x dx. Tendo dv igual a seno de x dx, quer dizer que o v vai ser menos cosseno de x. Substituindo na forma de integração por partes, nós vamos obter u vezes v, ou seja, menos cosseno de x vezes seno ao quadrado de x, avaliado no intervalo de 0 até π, menos a integral de 0 até π de v, que no caso é menos cosseno de x, vezes du. Aqui, efetuando os produtos e já avaliando a primeira parte da integral nos extremos, nós vamos ter que ainda calcular agora a integral de 0 até π de cosseno ao quadrado de x seno de x dx. Para calcular esta integral, nós vamos usar o método da substituição, sendo que nós vamos escolher o u como cosseno de x. Logo, o du, então, vai ser menos seno de x dx. Assim, então, a integral de cosseno ao quadrado de x seno de x dx vai ser a integral de u ao quadrado du, que no caso é u ao cubo sobre 3, onde que u é cosseno de x, então vai ficar cosseno ao cubo de x dividido por 3, com esse sinal de menos que está na frente da integral. Usando esta integral agora na integral original, nós vamos obter, então, é importante notar de que, ao avaliar essa primeira parte aqui nos extremos superior e inferior, nós vamos ter que tanto o seno avaliado em π como o seno avaliado em 0 são iguais a 0. Então, essa primeira parte não contribui no resultado da integral definida em questão. Ou seja, aqui essa soma é 0. Agora sim, substituindo essa integral que nós acabamos de calcular no lugar desta integral, ou seja, isso vai ser 2 vezes menos cosseno ao cubo de x sobre 3, avaliado de 0 até π. Ou seja, avaliando 2 cosseno ao cubo de x sobre 3 em π, cosseno de π é igual a menos 1, então vai ficar menos 1 ao cubo. Cosseno de 0 é 1, então vai ficar 1 ao cubo. Somando, nós vamos ter que a integral de 0 até π de seno ao cubo de x dx é 4/3. Vamos a mais um exemplo. Neste exemplo, eu tenho a função x ao cubo ln de x ao quadrado dx. E eu quero calcular a integral desta função no intervalo de 1 até e. Então, eu vou escolher aqui o u como sendo ln de x ao quadrado e o dv como sendo x ao cubo dx. Fazendo as integrações, eu tenho que du, então, vai ser 2 ln de x vezes 1 sobre x dx. dv é x ao cubo dx, então me leva de que v é x na quarta sobre 4. Substituindo na fórmula de integração por partes, nós vamos ter, então, u vezes v, ou seja, vai ser x na quarta sobre 4 vezes ln de x ao quadrado, avaliado no intervalo de 1 até e, menos a integral de 1 até e de v du, ou seja, x na quarta sobre 4 vezes 2 ln de x vezes 1 sobre x dx. Esse 2 cancela com esse 4, vai vir para fora da integral 1 meio.
E nos resta, então, a expressão dentro da integral x na quarta é ln de x dividido por x. Simplificando esse x na quarta com o x, nós vamos ter x ao cubo ln de x dentro da integral. Aqui, neste primeiro termo, já avaliando essa função em e, nós vamos ter e na quarta sobre 4. Avaliando essa função em u, nós vamos ter que isso é zero, pois ln de 1 é zero, certo? Agora, calculando essa integral, então, para calcular essa integral, nós vamos usar o método de integração por partes, novamente. Neste caso, nós vamos chamar o u como sendo ln de x, o dv como sendo x ao cubo dx, calculando quem é du, quem é v, e agora substituindo na fórmula de integração por partes, ou seja, então eu vou manter essa primeira parte, menos 1/2 vezes esta integral, que vai ser, então, u vezes v, ou seja, x na quarta sobre 4, ln de x, avaliado de 1 até e, menos v du, ou seja, x na quarta sobre 4, vezes 1 sobre x dx. No caso, x na quarta cancela com o denominador, que é o x, vai ficar x ao cubo, e esse 4 que está no denominador vem para fora da integral. E aí eu vou ter que calcular essa integral de 1 até e de x ao cubo dx. E nós já sabemos como calcular. Agora, para o próximo passo, então, eu mantive, né, o e na quarta sobre 4. Agora, eu vou avaliar esta função no limite superior, ou seja, em e, que eu vou ter e na quarta sobre 4. Como tenho menos 1/2 aqui, vai ficar menos e na quarta dividido por 8. Avaliando esta função em 1, então isso vai dar 0, certo? Já nem coloquei aqui. E agora eu tenho aqui esta função, né? X ao cubo, quando a gente integra, vai ficar x na quarta sobre 4, vezes 1 quarto vezes 1/2. Tem menos com menos, fica mais. E tenho que avaliar essa função nos extremos, ou seja, em 1e. Fazendo essa avaliação, eu vou ter aqui, avaliando x na quarta sobre 4 em e, e multiplicando por 1/8, eu vou ter e na quarta sobre 32. Avaliando essa função em 1, eu vou ter 1 sobre 32, então essa expressão, né, menos este valor. Agora, juntando os termos semelhantes, nós vamos ter, então, de que a integral de 1 até e de x ao cubo ln de x ao quadrado dx é 5e na quarta, dividido por 32, menos 1 sobre 32. Ok? Então, esta era a videoaula de hoje. Até a próxima!